Muito boa noite a todos e, antes de mais, congratular com esta iniciativa do nosso Instituto de Formação, o Sr. Carlos Janel, os seus colaboradores, também com aquilo que o professor Borges Pinho e o professor David Sampaio disseram e com as intervenções que eu vi. A minha intervenção vai ser rápida, conclusiva e, por certa medida, ao encontro de algumas perguntas que aqui apareceram e que têm a ver com o Sino Diocesano de Lisboa. Porquê é que surge esta iniciativa sinodal? Esta iniciativa sinodal, além de outros motivos, tem um muito próximo, direto e objetivo. É que o Papa Francisco, em novembro passado, endereçou a toda a Igreja uma exortação apostólica, a alegria do Evangelho, onde a certa altura diz o seguinte: eu sei que o destino destes documentos é irem para a prateleira, mas com este não pode ser assim, porque o que eu aqui vos apresento é programático para a Igreja nos próximos tempos. Mas como eu sei que a Igreja, como aliás aqui também se disse, é muito diversificada, peço aos meus irmãos para que em cada diocese ativem os dinamismos previstos no Código de Direito Canónico para a participação, no sentido de levar por diante aquilo que eu proponho nesta exortação. E em rodapé tem lá os cânones, as indicações normativas da Igreja sobre quais são esses dinamismos de participação. E qual é o primeiro? O Sino Diocesano. Resumindo e concluindo, o Papa Francisco, em novembro passado, apresentou-nos um programa para a Igreja nos próximos tempos e manda cada Igreja local ativar os seus dinamismos de participação para levar isso a cabo. O que lá está? O que lá está sobre a Igreja, o que lá está sobre a Igreja na sociedade, o que lá está sobre a sociedade com a sua grave crise de solidariedade. E depois, como é que nós devemos responder a estes problemas que em cada sociedade deste nosso mundo, e particularmente na nossa, se apresentam com a proposta do Evangelho. Só que o Papa não nos diz no concreto como é que isso há de ser feito. Diz para nós, em cada igreja particular, local, diocesana, ativarmos estes dinamismos de participação e de consulta para chegarmos a alguma conclusão. Ora bem, com esta base, eu propus, como o Sr. Carlos Janel lembrou no princípio, propus ao Conselho Presbiteral, como tinha que fazer, também segundo os cânones, que nós encetássemos um caminho, que já podemos chamar sinodal, que há de concluir, no final de 2016, com um sínodo propriamente dito, que também é previsto no Código de Direito Canónico, como um órgão de participação diocesana em que os representantes de todos os componentes da diocese, portanto, enfim, dos consultores, do capítulo, do Conselho Presbiteral, do Conselho Pastoral, dos grupos, das associações religiosas, dos movimentos e mais alguns que o Bispo quiser convidar, se debrucem, certamente sobre um trabalho prévio, e possam depois definir como é que a Igreja Diocesana vai continuar para responder aos problemas a que tem que responder, quer internos, quer externos, e aos internos por causa dos externos. Porque, como o Papa também diz, a conversão que a Igreja tem de fazer é no sentido da missão, para transformar tudo aquilo que ela é, e faz, e celebra, e pensa, em algo de missionário para o tal desígnio que o Papa Francisco retoma lá na sua Assembleia da Aparecida e agora propõe à Igreja Universal o sonho missionário de chegar a todos. Como aqui foi dito há bocadinho do Sr. Padre João Brás, que é parte de uma das maiores paróquias da Europa, algumas entre 70 mil e 100 mil habitantes, disse, muita gente, começar por aqueles prédios, já não está no tal primeiro ciclo, para utilizar a linguagem dele, no primeiro ciclo de participação, os chamados praticantes. Mas nós podemos multiplicar isto por N situações. Nesta diocese, onde vivem, e alguns sobrevivem, 2,5 milhões de habitantes, quer dizer, um quarto da população portuguesa vive na diocese de Lisboa. Nós temos 20 igrejas diocesanas em Portugal, continente e ilhas, mas um quarto da população vive nesta. Se juntarmos a do Porto, metade da população portuguesa vive em 2 dioceses e o resto são rapazes outras 18.
Portanto, nós temos aqui um enorme objetivo, que é ver como é que nós, refletindo sobre as propostas do Papa Francisco nos 5 capítulos da exortação ao livro do Evangelho, conseguimos, por prática, por treino, nas comunidades locais de todo o tipo, fazer, enfim, emergir algumas pistas de solução, sobretudo se forem, entretanto, treinadas, ensaiadas, para depois podermos chegar ao sínodo, com a componência que está prevista, e os membros do SIN dizerem, ao fim de 2 anos, de reflexão, de ensaio, práticas, tentativas e certamente de oração nas nossas comunidades, nos nossos grupos, em relação a este ponto da exortação, que corresponde a este problema, quer da sociedade, quer da Igreja, como ele se configura aqui, entre Lisboa e Alcobaça, entre as Alburas e o Mar, parece que o melhor caminho em relação a este problema é tal, o que resulta em relação àquele problema é tal, aquilo que se ensaiou e parece estar a dar resultado e é criativo, ninguém tinha pensado nisso, mas bota-se a fazer e resulta é tal, e portanto a Igreja de Lisboa vai, sobretudo, insistir nestes pontos. E eu tenho a certeza antecipada que, como aliás aqui foi dito a propósito do Conselho Vaticano II, que se nós passarmos este final de 2014, todo 2015 e praticamente todo 2016, até ao verão, nas variadíssimas realidades da Igreja de Lisboa, paróquias, movimentos, institutos religiosos, institutos seculares, grupos de toda a ordem, à volta destas temáticas, eu tenho a certeza absoluta, não só que nós chegaremos a novembro de 2016 com um conjunto de coisas positivas e ensaiadas, como estaremos diferentes, porque geramos um dinamismo de reflexão, participação e ensaio que não tínhamos antes. Não tenho dúvidas nenhuma disso. E como aqui foi dito bem, que eu só gosto de mim, ativando para já aquilo que existe e que às vezes só existe no papel, porque está previsto que em cada comunidade, cada das comunidades paroquiais, haja um conselho pastoral paroquial, haja um conselho económico, isto está previsto também nos vários movimentos, associações e grupos, vários dinamismos de participação, direções escolhidas, provas dadas, isto está previsto nos institutos escolares e nos institutos religiosos da Diocese, formas internas de participação. Ora, se tudo isto for instigado, e instigado trimestralmente, como já está a ser com o primeiro trimestre, a partir dos capítulos do Papa Francisco, e depois pedindo que se ensaie qualquer coisa para responder às interpelações que lá vêm, agora imaginem, 2 anos e meio nisto faz-nos diferentes, com certeza. Aquilo que já está em marcha, e já é certamente conhecido por todos os que aqui estão, e por mais gente, é o guião relativo ao primeiro trimestre. Portanto, neste momento, além de estar publicado no site da Diocese da Voz da Verdade, já foi distribuído em grandes quantidades, muito mais do que aquelas que nós prevíamos na Comissão do Sínodo, um guião para que os grupos que se constituam nas diversas comunidades possam trabalhar o primeiro capítulo da exortação. Depois, esses grupos serão convidados a mandar o resultado da sua reflexão, do seu ensaio. O que é que já experimentaram para responder àquilo? Não apenas teoricamente, fizeram. Mandarão. Por essa altura, ou seja, no princípio do próximo ano, civil, portanto, janeiro de 2015, receberão outro guião. Com a papinha toda feita, mas esperemos que as respostas não sejam só sim ou não, sejam criativas, ao segundo capítulo da exortação. E depois mandarão os resultados para a comissão. Uma grelha que está a ser estudada, porque não vai ser fácil depois formatar aquilo que eu estou a imaginar, que vão ser centenas, não milhares de respostas. Imaginem que em cada paróquia, das cerca de 300, 289 paróquias que existem na Diocese, e mais não sei quantas casas religiosas ou institutos escolares, e mais não sei quantos movimentos e até grupos mais informais, imaginem que mandam respostas. Não estou a falar de centenas, já estou a falar de milhares. Não é difícil, numa paróquia média do patriarcado apareçam 4, 5, 6 grupos.
Pode ser o Conselho Pastoral, pode ser o grupo dos Vicentinos, pode ser o louvamento carismático, pode ser uma equipa de casais, pode ser a liturgia, pode ser 3 grupos entre os catequistas, etc. Em cada trimestre, esse grupo mandará uma grelha, enfim, onde possam caber respostas para não se expressarem tanto, depois não é operativo, os resultados da reflexão. E depois não vão descansar a seguir à Páscoa, porque nessa altura terão a receber o 3º guião. Pode ser capítulo da exortação. Depois deixo estar em férias, mas em setembro receberão o 4º guião. Para o 4º capítulo, até ao Natal do ano que vem. E depois ainda receberão o 5º guião. Para o 5º capítulo, até à Páscoa de 2016. Nessa altura, a Comissão Preparatória recolhe esse acervo todo, que recolhe, já foi recolhido, esse acervo todo, terá o trabalho colossal de sistematizar as respostas, as sugestões, etc. E faz um documento de trabalho, chamado Instrumento Laboris, que será distribuído, no princípio do verão, aos membros da Assembleia Sinodal propriamente dita, que eu, entretanto, convocarei conforme está previsto no Código de Direito Canónico, e vão trabalhar de tal maneira, por uma semana, por aí, veremos como é que podemos concretizar a coisa, ou 3 fins de semana, logo será. Entre novembro e dezembro de 2016, os membros da Assembleia Sinodal possam dizer: disto tudo recebido e sistematizado no trabalho, a Igreja de Lisboa sublinha para o futuro, com a melhor maneira de levar por diante a proposta do Papa Francisco, isto, e o mais concreto e incisivo possível para Lisboa, como sugeriu o Dr. Borges. Como estão a ver, enfim, para já, como proposta, com clareza, é o que se consegue. Além do mais, tudo isto vai ser constantemente ativado, não só pelo trabalho que se faz, como pela partilha. Nós temos na Diocese, felizmente, um jornal semanal e um site do Patriarcado de Lisboa, uma secção sinodal, onde muita coisa vai aparecer constantemente, ao longo destes 2 anos. Sugestões: olha, estão a fazer isto, olha, aqueles estão a fazer aquilo, olha, não nos lembramos daquilo. E eu tenho a certeza absoluta, posso dizer, que o processo destes, envolvendo tantos grupos, tanta gente, e repito, não é preciso estar a fazer especialmente grupos. Eu sou padre, tenho 100 catequistas, com aqueles que quiserem, eu faço 2 ou 3 grupos, pronto, não é preciso estar a inventar. Tenho meia dúzia de conferências São Vicente de Paulo, com esses. Tenho uma equipa de casais, tenho 2 equipas de casais, não é preciso estar a inventar grupos, porque eles já existem. E aplicarem-se com estas sugestões do Papa Francisco, e ensaiarem, refletirem, rezarem respostas. E agora atinentes ao horizonte concreto do Patriarcado de Lisboa, que é o que o Papa Francisco manda, que em cada igreja local se tomem aquelas sugestões que me faz, interpelações fortes que me faz na exortação, e se concretize. Mas isso não pode fazer ali em Roma. Por isso é que ele diz que se faça em cada igreja local. E lá em rodapé indica como. E a primeira indicação é ensino diocesano. É o que nós estamos a fazer. Para já. Pode haver mais. Muito obrigado.